recuperamos aqui o podcast Super Portista. Tivemos aqui uma falha em termos de internet. Retomamos então a conversa com Pedro Bragança e Joel Sousa. Olhando então uma vez mais para este jogo, estávamos a falar da ineficácia de Soares na frente de ataque do Futebol Clube do Porto, e o Joel estava aqui a apontar as razões para essa ineficácia. Joel, uma vez mais, podes retomar o teu raciocínio depois deste corte. Esperemos que seja o último. Sim, exato. Basicamente eu estava a dizer que estamos com um problema geral a nível de finalização. Neste último jogo esse problema não existiu, felizmente, e de facto o Soares tem estado, aquele que para mim é o maior finalizador, tem estado abaixo das expectativas. Eu finalizei dizendo que espero que o Marega continue com este intuito de marcar golos, não é? Desta vez conseguiu fazer 2 e para mim foi até o melhor em campo, e espero que assim continue. Basicamente foi isso. Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta ineficácia do Soares. Não, eu não quero muito particularizar na questão da ineficácia de um jogador A ou B. Quer dizer, é normal que ocorrem logo momentos de vários jogadores, vários pontas de lança e avançados de um modo geral que tiveram fases em que marcaram menos. Enfim, isso pode ver-se a múltiplos fatores e na maior parte das vezes a responsabilidade até tem mais de coletiva do que de individual. Não é propriamente a questão ali de quem está, mas sim da equipa, da forma como constrói. Portanto, não acho que o que é importante é que a equipa marque, não é? E que se não for o jogador A ou B, quer dizer, por mim, se for o Marchesino a marcar, também está tudo Exato. Se me permite. Se nós analisarmos o jogo do Aves, que ficou 0-0, nós também tivemos ali uma série nós podíamos ter dado 4 ou 5 também, não é? Agora, de facto... E às vezes é assim, não é? E a verdade é que também o resultado condiciona sempre muito a forma como nós olhamos para os jogos. É inevitável, não? Isto não é sequer uma crítica, mas isto é incontornável. Quer dizer, se no jogo do Aves, como estavas a dizer agora, se a bola tivesse entrado numa daquelas ocasiões que foram bastantes que tivemos para isso, inclusive o próprio penalti, e aí temos claramente um problema incontornável. Se a bola tivesse entrado numa dessas muitas ocasiões que criamos, se calhar aquilo que se diria sobre esse jogo era radicalmente diferente. Mas enfim, também a beleza do próprio jogo tem a ver com esse grau de incerteza que existe e que oportunidades não são golos, e às vezes as equipas jogam muito bem e não ganham, outras vezes não jogam nada e ganham. Portanto, também é por isso que isto é bonito e interessante, é porque há incerteza e porque ninguém sabe o resultado antes dos 90 minutos. Olhando para a jornada de uma forma global, para terminarmos esta parte da jornada, como é que viram também já agora a derrota do Benfica e todos os problemas inerentes a essa derrota, uma vez mais, e o Futebol Clube do Porto desta vez aproveitou? Como é que viram isso também e como é que veem este campeonato para esta reta final, visto que o Futebol Clube do Porto precisa apenas agora de 5 vitórias para ser campeão? Olha, eu pessoalmente vi com muita satisfação. Deves compreender. Claro. Não, mas tem sido aquilo. O futebol do Benfica tem sido aquilo também, não é? Eles de facto também estão muito abaixo daquilo que é as expectativas dos adeptos deles. Mas ainda bem que assim foi. Quando falas de tudo que se girou, estás a falar do quê? Do treinador? Sim, do treinador e das críticas ao treinador, não é? Neste caso. Pois, as críticas ao treinador surgem numa altura em que se pretende que as críticas não sejam dirigidas ao presidente, não é? E é o próximo. Aquilo que era o novo Mourinho passou a ser o novo professor Zé de Neca, não é? Exato. Portanto, e pronto, mas ainda bem, claro, isso é sempre um sinal, para nós é sempre muito bom. Eu espero que o Porto mantenha esta performance, de tentar mostrar, continuar a comer relva, digamos assim, para conseguirmos ganhar o resto dos jogos que nos faltam. Nem os precisamos ganhar todos, não é? Portanto, acho que temos tudo para poder ser campeões. Pedro, como é que vês esta reta final do campeonato e como é que olhas também
para o nosso adversário nesta fase? Olha, esta reta final foi aquilo que eu já disse. Não há, obviamente, campeões antecipados, portanto, principalmente quando nos toca a nós, temos de dar tudo e mais do que tudo. Quer dizer, temos de jogar o dobro, às vezes o triplo, para podermos ganhar. Todos sabemos disso, não é novidade para ninguém. E portanto, tenho a certeza que vamos ter muitas dificuldades até ao último minuto do último jogo e portanto temos de nos empenhar e trabalhar muito em todos esses jogos que faltam, sejam eles os 5 que espero que sejam ou os 6 que espero que não, mas se tiver de ser também não fico muito chateado. É a vitória final. Exatamente, mas portanto, mas ao mesmo tempo obviamente que é melhor estar à frente e estar à frente com a vantagem que temos, que é a vantagem basicamente de um jogo, do que estar atrás. Portanto, também vejo com alguma satisfação a posição relativa que ocupamos. Relativamente ao Benfica, vejo também com muita satisfação a derrota do Benfica, como vejo todas, não é? Isso nem se fala. Obviamente que cada derrota do Benfica é um motivo de alegria para mim, pelo menos, e acho que imagino que para todos os portistas, o que é normal, porque são clubes rivais, é normal que eles sintam o mesmo em relação às nossas derrotas. Felizmente são poucas e são menos do que as deles, sobretudo no plano europeu. E agora, sobre a questão do treinador, do Bruno Lage, há um ano, é isso que o João estava a dizer ainda agora, não é? Há um ano o Bruno Lage foi usado para normalizar, para legitimar um campeonato que foi flagrantemente roubado, com arbitragens escandalosas na reta final, como aquela que aconteceu no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, mas também no Feirense, em Braga, etc. Todos nós nos lembramos dessa reta final em que as arbitragens iam variando entre Luís Godinho e João Pinheiro, ora no VAR, ora no campo, quer dizer, e era uma coisa que todos vimos com estupefacção, com revolta também. E nesse momento, a verdade é que se as pessoas fizerem um esforço de memória e forem rever os jogos, nesse momento o Benfica já jogava muito mal e já tinha muitas dificuldades em campo. E muitas vezes fazia jogos penosos que eram depois resolvidos, ou pelo menos tinham vitórias que eram impulsionadas pela arbitragem. E na altura, o Bruno Lage foi flagrantemente também usado para legitimar tudo isso que se passou, ou seja, para dizer, nós não ganhamos este campeonato porque ele foi roubado, mas nós ganhamos este campeonato porque temos um grande treinador à escala do Guardiola, não sei o que. O Pedro Guerra até me recorda que chegou a dizer que ele era da mesma cidade do Mourinho e que seria ia ser o novo Mourinho. Pois, mas a questão é esta, o Bruno Lage não era nem tão bom como faziam dele há um ano, nem é tão mau como fazem dele agora, como é evidente, não é? Claro. Portanto, eu acho que... Mas porquê que achas que a imprensa atualmente está toda dirigida para a saída do Bruno Lage? Isso parece-te inocente? Para mim, enquanto adepto, parece-me evidente. É porque o clube quer que o Bruno Lage saia, porque o Benfica quer que o Bruno Lage saia, porque o Vieira quer que o Bruno Lage saia. Não quer pagar a indemnização. Evidente. Sim, e Bruno Lage tem direito a uma estrondosa indemnização, e muito bem, porque os contratos assinam-se. É precisamente para que as duas partes fiquem salvaguardadas perante uma ruptura. Portanto, faz parte, obviamente, que o Bruno Lage tem todo o direito de lutar pelos seus direitos laborais, no limite, não é? Certo, o Bruno Lage até disse que havia alguém que andava a pagar almoço e viagens aos jornalistas para fazerem este tipo de pressão. Fazes alguma ideia de quem é que ele se estava a referir? Não faço. Quer dizer, todos nós fazemos ideias, não é? Mas obviamente não posso especular sobre isso, mas infelizmente aquilo que eu vi muitos comentadores e jornalistas aparentemente muito indignados com as palavras de Bruno Lage, que estava a ofender a honra deste e aquilo, e é verdade, eu também não gosto de lançar anátemas
de forma genérica ou quer dizer, de confundir tudo e de lançar assim suspeitas de forma não sustentada. Mas a verdade é que infelizmente há histórias de jornalistas que recebiam avanças sistemáticas do Benfica, quer dizer, isso está devidamente documentado para que as pessoas possam consultar. Há jornalistas em atividade que recebiam avanças. Havia uma lista, não é? Havia uma lista, não é? Bom, e já nem estou a falar dessa lista, porque essa lista supostamente nunca se chegou a concretizar, segundo dizem, pelo menos. Mas havia jornalistas que de facto recebiam avanças, como é o caso de um alto quadro do jornal portanto, e outros casos. Mas enfim, Bruno Lage saberá melhor do que eu, até porque ele é treinador do Benfica, de a que é que se refere e quais é que são essas práticas que obviamente a confirmarem-se seriam de condenar e é uma coisa repugnante, quer dizer, as pessoas mas não são muito surpreendentes na nossa realidade. Não são de todo surpreendentes. Esta semana, até curiosamente, o Benfica, e já que estamos aqui a abordar o Benfica, nós neste espaço não temos por esse hábito abordar muito o Benfica, mas já que estamos a abordar essa questão, esta semana soube-se que o Benfica comunicou que não vai, nas suas eleições, não vai ter debates na Benfica TV. E isso revela também aquilo que o Benfica tem feito ao longo dos anos, acusando nós aqui a Norte, o Futebol Clube do Porto, de ser um clube que seja uma ditadura, digamos assim, que é a forma das palavras que eles usam, e ao fim e ao cabo o Porto Canal mostrou uma vez mais que esteve bem, fez e mesmo os próprios portistas em todo o processo eleitoral, e o Benfica neste caso já não vai ter na Benfica TV o debate que os adeptos queriam. Não terá debates, como não terá cobertura como não terá cobertura, exatamente. Não terá debates, não terá entrevistas, não terá nenhum tipo de informação, esclarecimento aos associados sobre o já existem candidatos? Existe o Bruno de Carvalho, não é? Penso que o Bruno de Carvalho. E o Rui Gomes da Silva também, ou não? Não sei, o Rui Gomes da Silva não sei. Não tenho a certeza, não sei se o Pedro sabe alguma coisa, eu também não sei. Sim, fui lendo na imprensa que havia alguns pré-candidatos, não é? Claro. Há esses dois e pelo menos um terceiro, eu acho que já se anunciaram, mas enfim, também sinceramente não sigo com muita atenção essa realidade deles, mas quer dizer, acho que tem piada que um clube que eles gostam muito de dizer que era um grande clube da democracia, que mesmo durante o período da ditadura até 1974 era um clube que tinha sempre um funcionamento democrático e tudo muito democrático. O que nós sabemos é uma historieta contada por ele, e que não assenta minimamente na realidade. O Futebol Clube do Porto teve eleições democráticas nos anos 50, por exemplo, 2 listas, teve bastantes momentos de grande intensidade democrática durante todo esse período, e obviamente que o grande clube da democracia em Portugal é o Futebol Clube do Porto, porque foi aquele que mais ganhou depois de 25 de abril de 74 e que floresceu, não é, no plano nacional e no plano internacional depois dessa data. O grande momento de viragem na história do futebol português tem um ano, que é 77, 78, tem uma época, e tem 2 grandes nomes, que é Jorge Nuno Pinto da Costa e José Maria Pedroto. Portanto, quem gosta muito de falar de democracia através das suas narrativas, e depois aparece com estas histórias, ainda hoje se vê uma Assembleia Geral que é completamente antidemocrática, coisa que eu nunca vi no Futebol Clube do Porto acontecer, e espero que nunca aconteça, que não dá as mínimas garantias sobre os resultados das votações, e vemos, como vocês referiram e bem, que o processo eleitoral seguirá o mesmo caminho e previsivelmente também será muito pouco democrático. Ora, as eleições que ocorreram no Futebol Clube do Porto ocorreram de uma forma perfeitamente normal e tranquila, e isso deixa-me muito orgulhoso. Houve candidatos de oposição, houve candidatos de continuidade, digamos assim. As ideias foram discutidas, as listas apresentaram-se a votos. As eleições, apesar de ocorrerem num período muito problemático para a vida de todos nós, que no meio desta pandemia, as eleições correram com toda a normalidade, e isso é um motivo que deve ser de grande orgulho para todos os portistas. Sim, de facto, se houve um exemplo do que é a democracia, foi estas eleições.
e democracia saudável, porque realmente os candidatos, todos eles tiveram a oportunidade de mostrar as suas ideias e não foi pautada pela má educação. Portanto, eu como portista, foram umas eleições que segui com muito interesse e que me deixaram bastante satisfeito. E mesmo os comentários das pessoas que nós tivemos aqui na reportagem que fizemos, inclusive, foram declarações plurais, não é? Ou seja, por todos os candidatos, conseguimos ouvir pessoas apoiantes de todos os candidatos, e isso mostrou que realmente não houve qualquer aqui pressão, digamos assim, de nenhuma das partes que fosse mais notória, não é? Sim. Joel, já agora, mudando aqui de tema, já se me permites, vou já fazer aqui uma transição, porque foi notícia hoje, e já que estamos a falar, também falámos naquele clube, que foi, portanto, aquela operação relativamente aos No-Name Boys. E aproveitando que tem aqui o Pedro, eu gostava de lhe colocar aqui uma questão. Como se soube, portanto, aqueles indivíduos tinham uma série uma lista de pessoas nos quais andavam a seguir de perto. Ficamos a saber que pessoas como o Miguel Guedes, como o Aníbal Pinto, que tinham o nome e as suas moradas naquela lista. E aquilo que eu gostava de perguntar ao Pedro é se em algum momento, Pedro, tu tiveste receio, ou algum tipo de receio, pelo facto de apareceres no Porto Canal a comentar este tipo de temas que envolvem o Benfica, e se em algum momento já sentiste alguma coisa, ou se eventualmente pensas que pode vir a acontecer? Todos nós que enfim, damos a cara pelo Futebol Clube do Porto, cara, o nome, tudo, e que aparecemos, seja no Porto Canal, seja noutros canais, somos muito regularmente alvo de diversas ameaças, mensagens, etc. Enfim, há um nível que é mais ou menos normal, e há um nível que ultrapassa também a normalidade, quer dizer que e isso aconteceu diversas vezes com todos, de todo tipo de mensagens a ameaçar, enfim, é muito frequente isso acontecer com todos nós, e já houve situações mais complicadas. E agora percebe-se também um pouco, quer dizer, não é que não se soubesse, não é? Mas percebe-se um pouco a origem disso, e acho que houve aqui uma certa cumplicidade, ou pelo menos permissividade por parte das autoridades, em deixar que isto atingisse um ponto de grande gravidade, sim, porque a partir do momento que a vida particular das pessoas passa a ser objeto de incómodo, que há perseguições, quer dizer, isso atinge um nível que não é aceitável, não é tolerável, porque as pessoas, enfim, podem ter uma parte da sua vida que é pública e que é conhecida a todos, mas tem uma vida que é privada, e tem total direito a essa privacidade, não é? Tem famílias, tem todo o direito a estar salvaguardadas, e isso tem de ser respeitado. Há quem não entenda isso, e há quem ache que pode tudo, mas também quem criou essa cultura de impunidade e de que podem tudo também deve responder neste momento por aquilo que se está a descobrir, que eu suspeito que esteja só por conta de um iceberg, infelizmente. Até porque não é só pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto que têm seguido. Aliás, segundo as notícias, foram os responsáveis por aquelas escrituras que fizeram nas casas, quer dos jogadores, quer do Bruno Lage também, não é? Supostamente, não é? O que me surpreende nisto tudo é a cobertura mediática que este tema teve, que eu acho que foi escassa. O que teria sido isto se estes adeptos fossem dos Super Dragões, não é? O que é que seria os Super Dragões entrarem em casa do treinador, dentro do prédio, exatamente, e escreverem na porta de casa? Mas de facto é aqui que nós percebemos que isto não é só futebol, não é? Isto ultrapassa muito aquilo que é o desporto, não tem nada a ver com futebol, e é de lamentar, não? Mas estamos a falar de criminosos, não é? E eu acho que nos deve pôr a pensar, será que vale a pena, não é? Será que vale a pena
correr este tipo de riscos, habituar-nos a ter que lidar com este tipo de ameaças. Eu acho que é dar valor, é dar a cara, é uma demonstração de enorme portismo, de facto, continuar a dar a cara, sabendo que a qualquer momento pode apanhar um sujeito destes, não é? Para não dizer outra coisa. Mas pronto, tinha essa curiosidade. Hoje em dia, hoje até foi publicado também, não sei se o Pedro já está a par disso também, o cartão do adepto. Não sei se ouviste isso, Pedro, hoje. Eu penso que perdemos aqui o Pedro. Exato, perdemos aqui o Pedro. Vamos tentar retomar aqui a conversa com o Pedro. Entretanto, Joel, temos aqui esta questão do cartão do adepto, mas eu vou guardar para daqui a pouco, para quando o Pedro estiver em linha, para ver se ele nos consegue também aqui ajudar nesta notícia. Olhando ainda para esta questão, não sei se tu consegues aí ver algum comentário que possas trazer aqui também para a linha, para aqueles que nos estão a seguir. E eu relembro. Nós tínhamos aqui alguns comentários na primeira transmissão nesta, que mostravam que o Pedro Bragaça é uma figura que os adeptos esportistas gostam. E portanto tínhamos aqui uma série de mensagens. Estão a ouvir agora? Agora okay. sim. Agora sim. Isto foi abaixo, não sei porque. Eu é que estou com problemas de internet, peço desculpa. Não há problema, acontece. Okay. Pronto, eu basicamente retomando aqui, não sei se chegaste a ouvir, estávamos aqui a falar daquele tema do cartão. Eu estava a colocar aqui o cartão do adepto que hoje foi publicado em Diário da República. Não sei se o Pedro já teve a oportunidade de ler essa notícia do cartão de adepto. Não sei se já viste isso, Pedro, hoje. Parece que perdemos novamente o Pedro. Está complicado. Está complicado em termos de... da internet. Deve ser do Santa Clara. Do Santa Clara baralhou aqui as contas a toda a gente. Muito bem, seguimos então até o Pedro estar em linha. Vou tentar aqui recuperá-lo. Eu relembro àqueles que nos estão a seguir que nós estamos aqui às sextas-feiras, podcast Super Portista, para uma conversa, neste caso a 3, sobre a atualidade do Futebol Clube do Porto e sobre todos os temas relacionados com o Futebol Clube do Porto e que aqueles que nos ouvem podem participar. Relembro também que esta conversa estará disponível logo a seguir no Spotify e vamos tentar aqui recuperar o Pedro. Vai ser difícil. Já estou aqui, acho que já estava aqui. Sim, já estás outra vez, Pedro. Não foram os Donen Boys que cortaram a internet. Ok. Vou ser aqui alvo de um ataque. Pedro. Um ataque informático. Exato. Pedro, eu estava aqui a falar do cartão do adepto uma vez mais. Não sei se tens alguma. Se conseguiste ver essa notícia hoje e se tens alguma opinião sobre isso, como é que isso funcionará? Esta notícia, isto não é propriamente aqui uma notícia, na medida em que o cartão de adepto já está previsto no novo quadro legal, que já tem há algum tempo, relativamente à famosa lei das claques, que surgiu na sequência dos eventos de Alcochete. Eu acho que, a minha opinião, de um modo geral, relativamente a essa lei, e inclui-se a questão do cartão de adepto nisso que eu vou dizer, é que não adianta continuar a legislar, não adianta continuar a fazer novas leis, a criar novas ideias, novas medidas, se depois a lei não for cumprida e não for. Portanto, aquilo que me parece que está aqui em causa é que estão constantemente a tentar criar novos níveis de controlo sobre as claques, quando depois há uma enorme permissividade relativamente àquilo que se passa das claques do Benfica e sobretudo na claque dos No-Name Boys, que é aquela que tem criado mais problemas nos últimos tempos. Porque se a lei fosse devidamente aplicada, o Estádio da Luz já teria sido interditado há muito tempo, já não haveria jogos há muito tempo, portanto já teria havido sanções para o clube, já teria havido identificação daquelas pessoas todas, portanto há ali um problema muito evidentemente. Agora, o que é que o cartão do adepto vem solucionar em relação a isto? O que é que as zonas especiais vêm resolver em relação a isto? Eu acho que efetivamente vai ser muito pouco, ou praticamente nada, vai simplesmente criar mais controle dentro de claques que
que não são problemáticas, como é o caso das nossas, felizmente, não há historial de eventos recentes de problemas no nosso estádio ou nas nossas deslocações, e ainda bem, fico feliz por isso e saúdo, obviamente, todos por isso. E combater o verdadeiro problema é que nada, não é? Porque é evidente que o verdadeiro problema não está nas claques que neste momento já estão legalizadas, que funcionam dentro da normalidade e da legalidade. Mas porquê é que tu achas que uma claque como o No Name Boys não está legalizada? Porquê é que o Benfica não pressiona nesse sentido? Qual é a tua opinião? Bom, são perguntas diferentes, são questões diferentes. Porque é que eles não querem ser legalizados? Para mim é muito evidente, porque a legalização das claques impõe a identificação dos seus membros. E sejamos nós a favor ou contra isso. E não é aquela história do que muitas vezes se diz, de que se dá 10 ou 11 nomes e já está feito. Não é nada disso. O Futebol Clube do Porto neste momento tem mais de 1000, não sei se são 2000, mas sei que é entre 1000 e 2000 elementos identificados das claques. Portanto, podemos dizer que as claques têm mais elementos do que isso, e sabemos todos que obviamente têm, mas é um número bastante razoável já de membros ativos e associados das claques, porque uma coisa são os membros associados das claques, outra coisa são as pessoas que vão ao jogo com bilhete de claque ou junto às claques, é obviamente diferente. Agora, obviamente, havendo ali um problema de grande criminalidade nos No Name Boys, como agora vem à tona, mas não é a primeira vez, quer dizer, já há 20 anos, há mais de 20 anos que estamos a ouvir a falar nisto, ou há 20 anos. E crimes gravíssimos, não é? Crimes gravíssimos, e há um historial de crimes associados àquilo, portanto é normal que não queiram ser identificados. Porquê é que o clube tolera isto? Esta é outra questão, não é? É porque em grande parte está nas mãos dessas mesmas claques, porque sabem que a pacificação interna depende em grande parte de haver ali uma tolerância muito grande com grupos que são grupos ligados à criminalidade. Portanto, não tenho dúvidas que tem a ver com isso. Joel, não sei se queres colocar mais alguém que esteja aí a comentar no Facebook. A quem nos segue, eu relembro que pode aqui fazer esses comentários sempre todas as sextas-feiras. Não sei se queres introduzir aqui mais algum tema em relação eu vou repetir aquilo que disse há pouco, que o Pedro não viu. Nós tínhamos aqui alguns comentários que mostravam que o Pedro é uma figura nos quais os adeptos do Futebol do Porto têm uma grande simpatia. E eu agradeço esses comentários. E aproveito para cumprimentar todas essas pessoas e mandar um grande abraço a todos os portistas que nos estão a ouvir e a seguir e a comentar. Pedro, eu também tenho aqui uma questão para ti, esta mais pessoal. Se tu tens num futuro, se calhar mais longínquo, não sei, porque isto não é a tua profissão, nem pouco mais ou menos, não é? Mas se tens alguma, para além daquilo que fazes e que fizeste no Porto Canal, se tens alguma ideia de um dia mais tarde integrares mesmo a estrutura do Futebol Clube do Porto, eu digo se calhar em termos de estrutura, ou então, quem sabe mais além, um dia mais tarde, se calhar também poder se calhar ser presidente do Futebol Clube do Porto. Não sei se tens essa ideia ou se neste momento não pensas nisso. Não, neste momento é coisa que não me passa sequer pela cabeça. Eu sou, a minha vida profissional eu sou arquiteto e desenvolvo também uma atividade enquanto investigador na Universidade do Porto. Portanto, é isso que eu me dedico profissionalmente. Sou um adepto do Futebol Clube do Porto, como todos nós, mais um, que dedica parte do seu tempo, da sua semana, a tentar defender as cores do nosso clube, e faço com muito orgulho e com muita... E quer dizer, com um sentido de privilégio que isso obviamente tem, e sou isso, quer dizer, mais um adepto entre todos os adeptos, o que não é pouco, é bastante, e desempenha essa função, se assim se pode dizer, com todo o brio que posso e com muita convicção portista e com muito gosto. Nós aqui temos o Luís Pedroso aqui nos comentários, que está a convidar, a perguntar
quando é que vais fazer uma visita à casa do Futebol Clube Porto de Penafiel. Não sei se já alguma vez lá foi. Não, nunca fui à de Penafiel. Acompanho através das redes sociais a atividade da casa de Penafiel e outras casas também que são muito importantes porque alimentam no fundo esse universo portista e a diáspora portista também no estrangeiro e cuja atividade é fundamental para o próprio clube, porque no fundo alarga os horizontes do clube para fora dos limites da nossa cidade e da nossa região, que são tão importantes para a identidade do clube, mas que no fundo são uma espécie de embaixadores do clube fora desse território mais restrito que é o Porto e a região do Porto. Terei muito gosto em ir à casa de Penafiel e outras casas. Às vezes recebo alguns convites para ir a encontros, eventos, debates, enfim, jantares. Nem sempre me é possível aceitar esses convites, porque enfim, é mais fácil aquilo que estamos a fazer aqui agora, por telefone ou por via das tecnologias. Eu nem sequer estou no Porto neste momento, estou bastante longe, e é sempre mais fácil, não é? Conjugar com a vida profissional e pessoal este tipo de encontros do que encontros físicos, mas sempre que posso vou a esses encontros nas casas também, com muito gosto. E esta casa aqui, a Casa Superportista e também aqui o Portal dos Dragões, que estamos em direto, está aberta uma vez mais para quando o Pedro quiser aqui passar connosco mais um serão a comentar novamente outros temas da atualidade, não é, Joel? É um facto. Eu gostava de perguntar aqui uma coisa ao Pedro, que também é uma curiosidade. Porquê que tu já foste, penso que para aí 2 vezes, à SIC e à TVI, comentar? Porquê que não foste mais vezes? É que geralmente nós gostamos quando tu vais. Obrigado pelo pressuposto da pergunta. Olha, como é que eu ia te responder? É de falta de convite, se calhar. Não, eu fui à SIC e à TVI quando me convidaram, enfim, também por ser esporádico. Eu, pelas restrições que tenho da minha vida pessoal e profissional, dificilmente poderia neste momento aceitar um convite de estar regularmente num desses espaços. Para já, porque estou no Porto Canal e para mim é mais importante estar no Porto Canal do que estar nesses espaços, pelo menos é assim que penso neste momento e depois porque, enfim, estar a ir todas as semanas para Lisboa e voltar, o meu centro é o Porto, a minha cidade é o Porto e é também no Porto que estou bem, portanto era muito difícil. E na verdade é também importante dizer que não dessas 2 estações que foram mencionadas, recebi convites esporádicos, isso sim, e foi apenas isso, portanto... Mas foram 2 visitas memoráveis. Principalmente ali quando foi com o Rui Gomes da Silva, que o homem nem sabia onde é que sabia de meter, e lá com o Pedro Guerra também. Como é que é o Pedro Guerra já agora? Depois que falaste com ele, tiveste alguma não, quer dizer, é só aquilo que foi visto publicamente, não é? Digamos assim. Mas mais nada, não. Ele não deve ter saudades tuas, de certeza absoluta. Pois isso eu não posso comentar. Não deste também lá uma olhada nos papéis todos que ele tinha em cima do dia. Ok. Muito bem, Pedro, uma vez mais agradecer-te ter estado aqui. Pedimos desculpa àqueles que nos estão a ouvir estes cortes, estas interrupções, mas isto são coisas que acontecem nestes diretos da internet, não é? E pronto, uma vez mais, Pedro, obrigada. Até uma próxima. Fica aqui este convite aberto. E agradeço-vos a vocês o convite. É obviamente um prazer muito grande. Quando, como eu disse no início, o tema é este, que é um tema tão importante e ao mesmo tempo que nos dá a todos tanto prazer e que nem se dá pelo tempo passar. E enfim, dar-vos também a minha palavra de agradecimento pela vossa dedicação à página Superportistas e à causa portista de um modo geral, que ajudam a expandir e a dar novos horizontes, e também ao Portal dos Dragões, que é um fórum altamente privilegiado de difusão e
e de discussão, de debate que é tão importante, não é? E é tão necessário entre adeptos. Portanto, enviar um abraço a todos e às pessoas também que nos acompanharam durante esta conversa. Muito bem. Okay. Muito obrigado, pá. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Joel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de terminarmos. Não, nada, só dizer que isto vai estar no Spotify. Exatamente. Portanto, quem só apanhou esta parte pode depois ouvir no Spotify. Ouvir a conversa toda, exatamente. Sim. E espero, se possível, ter aqui o Pedro mais vezes. Né? É sempre um prazer. Ok. Muito bem, terminamos então aqui este podcast Super Portistas. Já sabem, para a semana teremos aqui uma vez mais. Não se esqueçam de seguir a nossa página, e durante a semana teremos crónicas exclusivas, entrevistas e também muitos mais conteúdos, tudo exclusivo da página Super Portista. Muito obrigado a todos os que nos tiveram aqui então a seguir, e até à próxima semana. Até agora.